Segundo episódio. Que isso, cara. O primeiro episódio foi um sucesso. Espero que vocês não estraguem a trajetória. Por que eu já começo dessa maneira esse episódio? Porque assim, Cauã La Maison, né? Ele vai se apresentar depois, não preciso nem apresentar esse cidadão. Vocês vão conhecer o Cauã La Maison. E Brian Bland. Qual que é o jogo disso aqui, tá? É porque assim, são duas pessoas que a gente tem certa intimidade, então é complicado a gente se controlar pra não falar besteira durante uma hora. E tem um assunto ali sério, a gente vai tentar, eu juro que a gente vai tentar. Episódio 2, ponto de hoje é digital, mercado digital, mecanismo do digital que a gente usa a nosso favor e estratégias de vendas dentro desse mecanismo. E por que eu chamei esses duas presenças ilustres, né? Cauã La Maison e Brian Bland? Eles vão se apresentar e vão falar dos cases, tanto financeiros, mas principalmente da trajetória, da mudança de carreira para chegar no digital, de novo, como a gente citou no primeiro episódio, as grandes rupturas que a gente fez na vida para chegar em pontos onde a gente cansou liberdade e sem liberdade em papo de coach, né? Liberdade mesmo, de ver o que a gente quer, trabalhando igual uns condenados do jeito que a gente quer, né? Só um minutinho. E eu? Fala, dama. Era porque você precisa me apresentar no podcast, porque as pessoas não sabem que esse é o segundo e a gente estava aqui desde o início. É verdade, eu vou me apresentar, tá? Por favor, né? A gente vai se adaptando. Ó, Gui então Pilar, para quem não conhece... Vamos fazer o seguinte, todo podcast vai ser uma missão nossa. Todo podcast a gente vai iniciar você se apresentando, eu me apresentando e a gente apresentando os É convidados. porque eu fiquei emocionado com a presença desses Eu dois sei, eu idiotas. percebi. E Você estava muito empolgado para xingar eles. Ainda traz esse babaca junto com você. Você estava muito empolgado para xingar eles a todo momento e se descontrolou. Bom, Gui Pilar, esse é o... Eu me embolei. Comunique Podcast. Minha co-host e esposa, Israel Machado. Cauã La Maison, Brian Bland. Agora sim, se apresentem, cidadãos. Já pode começar a falar besteira? Já, tá liberado. Já pode não, agora. Vamos esperar os 10 já primeiros pede minutos desculpa, passarem. Passa 15 na moral aí. Ah, então tá bom, então tá certo. Galera, prazer, sou Brian Bland, sou estrategista digital. Eu falo que a gente falou de liberdade agora, uma liberdade que o digital traz, antes de mais nada, é liberdade de trabalhar quantas horas você quiser. Né? E essa liberdade que eu vivo não hoje... descansar nenhuma delas. Não, é isso, é liberdade quantas horas você quiser. Sou estrategista digital já há 7 anos, sou especialista no método de webinar. Faço um formato de webinar sem ser traduzido de livro gringo, desenvolvi um método aqui para o Brasil, coisas que não se acham na tradução. Aí, galera que traduz Russell Brunson. Exatamente. Meus conteúdos a gente não consegue achar em lugares traduzidos aí. Já rodei mais de 40 nichos webinar, validando produto, rodando no automático, tenho a mentoria, produto, enfim, então... Já passei bastante nichos aí do mercado. Ou seja, tá bem gasto já. Já tô rodado no mercado digital, vamos dizer assim. Ô, Brian, eu chamo ele de Brian, tá? Em português é Brian, não é Brás. Ô, Brian, quantas milhas faturadas no método? Bom, até no final do ano passado, a gente fechou a conta com 67 milhões, contando com os meus clientes, mentorados comigo. A gente já fechou com o método 67 milhões faturados com o Webinar Pro. Acho que validou, né? Já está validado, né? Eu acho, assim, eu considerei validado quando a gente foi validando a nicho. E aí, depois de nicho, micronicho, e vai para especificidades e novos produtos. Então, isso que a gente resolveu assim, cara, agora está validado. Não é só o mercado financeiro. Trabalhei anos no mercado financeiro, rodei para vários mercados, vários especialistas dentro do mercado financeiro. Mas depois foram outros nichos, produtos novos, oceanos azuis e dando certo o método. Então, a validação foi não só pelo monetário, e sim pela variedade de nichos também que a gente implementou o webinar e deu certo no Brasil. Que é uma coisa que muita gente joga ali como... embalagem. Como um tapa-buraco o webinar. Né? Geralmente o webinar é tapa-buraco e eu rodo já pensando no lado de, cara, ser quase o carro-chefe. Tem muitos clientes, quando eu era estrategista, rodavam só o webinar. E era suficiente para manter o negócio. Então, é isso que é uma grande virada de jogo também. La Maison, quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? Acho que talvez esse aqui é o episódio com sobrenomes mais complexos, né? La Maison Bland. Tá difícil aqui para quem vai digitar. Não. Amitrano. Machado funciona bem, vai. Israel, já ganhei. Israel É verdade. Já começa do início difícil. É verdade. Bom, meu nome é Cauã La Maison, eu sou mentor, consultor de nutricionistas. Até hoje a gente tem aí... São 5 anos trabalhando com nutricionistas exclusivamente. Acho que já vou dar um spoilerzinho, falar que em breve não serão apenas nutricionistas. Mas até então, né, 5 anos aí com a nutrição, psicólogo de formação.
a gente já gerou entre eu, minhas mentorados, por volta aí de uns 5 a 6 milhões em negócio dentro da área da saúde exclusivamente, tá bom? Dentro do nicho da nutrição. E hoje em dia tenho algumas mentorias diferentes, mentorias para diferentes níveis e momentos, para que a nutricionista ela possa sempre estar amparada de acordo com o momento que ela está vivendo na profissão dela, né? E aí, nisso, a gente vai conhecendo a galera meio maluca no digital. Pois é, né? E aí, a gente tá aqui hoje numa mesa com um networking de muita qualidade, né, Brian? Acho que você tá falando do Guilherme, né? Um gancho aí pro Guilherme. Isso aí. Brincadeiras à parte, gente. E aí, hoje temos o prazer de dividir, inclusive, alguns negócios e dor de cabeça. Eu acho. E o digital é muito dessas conexões também, né? De a gente. Principalmente, a gente se conheceu através de eventos. E essas conexões, eu gosto muito de conhecer o mercado e produtos das outras pessoas. Eu consegui escalar isso, esse conhecimento, dentro da mentoria, que eu comecei a ter mais contato e tudo mais, mas eu já fazia isso no networking. Eu gosto de conhecer, de fato, o mercado, como o nosso primeiro bate-papo com o Gui, mesma coisa. Da gente conhecer, e aí, o que você faz, né? Eu acho que todo mundo que é apaixonado nos seus produtos e gosta de contar a história, eu acho que isso tem um valor muito grande. A gente divide muito isso, né? E o digital ele tem dois lados dessa moeda, né? O encantamento dessa liberdade de escolhas estratégicas, de que maneira. Então a gente não tem basicamente nenhum tipo de limite para o criar, para o elaborar, para o planejar. Em contrapartida, isso também é ruim porque é um mercado nebuloso, né? Que tem de gente causeira 7-1 Sim. e que usa isso a não favor do mercado, de nós mesmos que estamos nele, são muitas pessoas. Então, ao mesmo tempo que o mercado é incrível porque a gente tem grande liberdade de escolha no processo, ao mesmo tempo tem gente que escolhe coisas que vão ser, de fato, contra-intuitivas ao sucesso de seus alunos, mentores e por aí vai. Para vocês terem noção, até hoje, eu tenho gente que chega achando que digital é esquema. É pirâmide. É pirâmide. Pirâmide. Ah, não, isso daí Robozinho. é robozinho, é besteira. O pior é quem fala que trabalha no digital. Eu quero saber qual é essa empresa É a no Matrix. digital. É a Matrix, tem várias pílulas, né? Escolha que é a sua. Deita, pluga e entra no O digital. digital é um caminho, Pois é um mecanismo desse trem, tá? O digital é assim como daqui a pouco a gente vai ter, já tem o caminho das inteligências artificiais, a realidade aumentada, e cada vez esse processo vai chegar de forma mais profunda e vai ser um novo mecanismo que a gente provavelmente vai estar inserido. Né? Então hoje, por exemplo, o Instagram já não é mais um dos principais mecanismos. Muitos têm já o TikTok, por exemplo, como principal canal, o YouTube como principal canal, onde vocês estão vendo esse podcast, LinkedIn, Pinterest, coisa pra cacete. Então o digital não é só aquela caixinha de rede social, não, tá? Mas até para traduzir o trabalho desses queridos, é porque eles começaram falando de webinar e milhões e tudo mais, porque a gente gosta sempre de levantar cifras e levantar métodos, essa linguagem técnica que a gente tem essa mania de marketizar os nomes. São estruturas, né? Caminhos, percursos para vender exatamente tudo que você tem para vender aí. Pode ser para vender um biscoito que você tem à venda ou para vender produtos de 30, 40, 100 mil reais, tá? Então, tudo que a gente vai falar aqui são mecanismos muito simples. Não são fáceis, mas são simples e triviais que já existem há muito tempo. Só que a gente, dentro desse jogo, foi personalizando e adquirindo novas habilidades para cada fluxo para que isso fosse diferente. E a gente rompesse barreiras que a gente mesmo criou dentro desse processo. Cara, para traduzir a ópera, o próprio Israel está se inserindo de forma mais brutal, digamos assim, no digital a partir de agora, né? A Israel sempre esteve conectada ao digital, sempre foi presente, sempre foi influenciadora dentro do negócio dela. E agora ela está entrando na parte técnica. Então ela está entrando nessa viagem junto com vocês que são mais primários no mercado, de entender o que é um webinário, o que é um lançamento, o que é um perpétuo. E eu vou deixar até que a Israel faça a primeira pergunta para vocês no sentido inicial. Então, amor, o que você quer saber de dois caras que juntos faturaram mais de 100 milhões no digital nos últimos 5 anos? Antes eu ia falar uma coisa. Você falou, as pessoas falam sobre trabalhar no digital. Se a gente parar para pensar, todo mundo hoje em dia praticamente trabalha no digital. Então, o Cauã trabalha com nutricionistas e a nutricionista dele, que não está inserida no digital, ela não está ganhando dinheiro. Vamos falar exatamente assim. Ela não está captando pacientes, na grande maioria. Pode ser que eu esteja errada. Mas, assim, a não ser a galera que vai para a parte acadêmica, tem outros meios, né? Não, se elas forem para a parte acadêmica, infelizmente... Elas não estão ganhando dinheiro. Aí que elas não estão ganhando dinheiro mesmo. Mas, assim, basicamente, para mim, webinar, essas coisas são muita novidade mesmo. É uma coisa muito louca, assim, é uma Matrix para mim. Mas eu sempre estive inserida no digital. Só que quem trabalha com serviço, principalmente no lado físico, a gente enxerga o digital
como um simples, entre aspas, meio de explorar e divulgar o nosso propagar, trabalho. né? E a gente faz uma coisa de maneira muito primária. Ele falou, é uma influenciadora do negócio dela. É basicamente isso. A gente vive aquilo e mostra para as pessoas o que a gente está vivendo. Mostra que tem dado certo, mostra o que a gente faz, como faz e tudo mais. E sempre dá muito certo. Só que existem mecanismos muito profissionais de você conseguir transmitir isso. E realmente escalar de maneiras absurdas. E isso é o que tem me encantado bastante. Só que eu quero saber mais sobre isso. Eu não sei o que... Aliás, eu sei mais ou menos o que é o webinar. Eu tenho aprendido, comprado vários cursos online, tá? Eu caio no funil de todo mundo. Caindo no funil, online, de empresas de remarketing pessoas que infinito. trabalham no digital. Sim. Antes da sua pergunta, Essa galera, viu? um ponto que eu vou, obviamente, jogar pro meu lado da moeda, que é a comunicação como principal ponto, e até para honrar o nome desse podcast, né? Mas todos esses canais, essas estratégias, são canais, são mecanismos, são percursos. O que realmente importa para você ter sucesso no digital, para você que está começando, você que está no meio do caminho, ou você que pensa em começar, é de fato a tua mensagem. Não é o caminho, o que eu faço? Eu faço lançamento, eu vendo serviço, eu vendo produto. Caguei porque você vai vender e ninguém tá nem aí porque você vai vender. Qual é a mensagem, qual é o impacto que você vai gerar dentro disso? É isso que realmente importa. E esses mecanismos profissionais, estratégicos que a Israel mencionou, são basicamente para você escalar o que a tua mensagem representa. E essa mensagem vai ser responsabilizadora pelas vendas, pelas cifras, pelo processo de sucesso. E não você contratar uma agência para fazer um lançamento e encher a porra da nossa paciência, tá? Prossiga. E é legal você falar sobre isso, porque a gente que não entende do negócio, assim, eu vejo pelas pessoas que eu convivo, elas acham que tudo é muito mecanizado, né? Então, assim, eu tenho uma mensagem, só que para eu passar essa mensagem, eu preciso da estratégia tal, eu preciso disso, preciso daquilo. E eu, por experiência, que sempre fui uma influenciadora do meu negócio, quanto mais estratégia eu criei, né, absorvi, tentei aprender para poder fazer a divulgação do meu negócio, posicionamento, mais introspectiva eu ficava com aquilo. Então, o que eu vejo de dificuldade nas pessoas é elas imprimirem a sua identidade mesmo, de fato, ali no meio digital. Eu acho que isso acontece também muito porque a gente vai acumulando conhecimento. Sim. A gente vai se baseando, vai pegando uma referência, vai pegando uma outra referência. E você perde a sua referência, de quem você é, do que você quer se comunicar. Exclui todo mundo. E você assim, meu Deus, eu não tô fazendo igual a ela, eu não tô fazendo igual a ele, eu não tô fazendo igual o que estão fazendo no mercado. E aí isso vai assim, a questão de fato, uma obesidade de conhecimento mental que você não sabe mais para onde você ir. Sim. Você fica em dúvida, começa a se cobrar por um perfeccionismo, não tá legal isso, será que tá bom? E te bloqueia. Né? Eu acho que o mais importante é isso que vocês dois falaram agora. Você se comunicar, você passar sua credibilidade, sua autoridade, sua ideia. Né? Como que você vai montar a sua tribo de pessoas que confiam no seu trabalho? Dividir as suas crenças, né? Se conectar. Eu acho que antes das estratégias, se você entra no digital, você tá linkado com isso. Até porque a gente estava junto, né, na imersão tem um mês. E o que a gente conversou ali de percepção foi: não importa muito o que você faz, importa a consistência que você tem naquela ação que você escolheu realizar. Então, você tem a comunicação, você sabe para quem você quer falar. O canal que você usa, Sim. ficou claro que tem gente vencendo numa esfera enorme de opções. Então, tipo assim, não é algo que... não, se você não fizer isso daqui, você tá lascado. Só que o que não dá é para ficar pulando de galho em galho justamente por conta dessa sobrecarga, né, de informação. Detalhe que a gente vê a todo momento, né? Eu tô desde 2019 nesse mercado, o Brian deve estar por aí também. 2014. 2014, olha quanto tempo antes. Ele é mais idoso, né? Um pouco mais gato. O Cauã tem 2019, 2018. Por aí, a Israel também. 2017 que eu fiz meu primeiro post. Eu comecei de dentes. Eu comecei a atuar, eu já usava a rede social de forma pessoal, mas eu comecei a atuar fazendo o que eu faço com gestão de tráfego lá atrás, quando era um oceano muito mais claro do que é hoje. E as coisas mudaram ao longo desse tempo, nesses 4 anos. A gente até brinca, inclusive, em 2020, com a pandemia, rolou uma explosão ali, que a gente passou 10 anos em 2020 e 2021. 2 anos equivaleram a 10 anos que seriam para frente e avançaram, de fato. E isso fez com que a gente desse saltos. E a gente foi encontrando caminhos, só que a gente nunca saiu da mesma rota. Eu fazia tráfego, eu fui para modelo de agência, eu fui para produtização, infoprodutização, e eu fui para parte de comunicação. Quando eu cheguei no final desse percurso, onde a gente está hoje, comunicação, foi quando eu me dei conta e falei, peraí,
tudo que sempre deu certo no meio do caminho não foi o tráfego, não foi o modelo de agência, não foi a estratégia que eu usei para lançar. A execução, né? Foi como que eu comuniquei tudo que eu fiz no meio do caminho. Então, o importante para quem está começando agora, acredito eu, que seja fazer as coisas do jeito mais simples. A gente vai levantar aqui pontos para agora, pontos específicos, profundos, mas eu acredito que o principal ponto é fazer de maneira muito simples. Eu tenho um produto, gente, o produto é esse. A, B, C e D, ele faz X, Y, Z e ele é bom pra cacete. Se isso vai de encontro ao que você quer, ao que você busca, você vai mandar uma mensagem aqui na direct. Shazam, você vende esse trem. A coisa acontece. E eu queria saber de vocês. Supondo que vocês não soubessem absolutamente nada do conteúdo que vocês sabem hoje, de toda essa osmose que a gente vive no mercado, que a gente é imerso nele, como que vocês começariam essa trajetória sabendo 10% do que vocês sabem e tendo R$0 para investir nesse trem? Então, eu tenho uma história como eu comecei, né? Assim, começou eu, minha mãe e meu irmão. Meu irmão, ele tinha a ideia ali do produto. Minha mãe tinha um conhecimento. E eu já estudava marketing, então já tinha feito audiovisual, já sou formado em audiovisual, já entendia fazer site, regular luz, tinha câmera fotográfica profissional, de filmagem. Então, eu tinha esse lado audiovisual, minha mãe em conhecimento, meu irmão a vontade de fazer acontecer também ali. Então, os três juntaram, a gente começou a fazer lives em casa no modelo de webinar. Foi assim que surgiu. Então, a gente só fazia webinar ao vivo, toda semana. E aí era aquela coisa, botar o monitor, o webcam do próprio notebook para fazer acontecer, rodava a internet lá no Webinar Jam, travava, era qualquer mensagenzinha, era qualquer e-mail, as pessoas já se cadastravam ali. E assim, a gente começou do nada, pequeno, tinham 30 pessoas, 20 pessoas, minha mãe não conhecia nada da comunicação dela, de como ela fazia, e a gente ficava ali do lado com o monitor, falando, mãe, entra no pitch. Aí ela falava assim, nossa, mas estão falando aqui estão colando desconto aqui. Que desconto? Eu falo assim, mãe, fala que vai ter desconto, é só hoje. R$23,59. Ela, meu Deus, mas eu posso falar... Aí a gente escrevia, mãe, não pode olhar pro lado. Então, assim, a gente começou... E ela A sua mãe... Tá, não vou olhar. Não vou olhar. Então tá, não vou olhar. A Mas sua não mãe pode é olhar pra qual lado. professora? É o quê? Minha mãe é advogada. Hoje em dia ela é a maior professora de peritos judiciais do Brasil. Pouca Hoje ela tem mais de 70 mil seguidores no Instagram. Arrasou. Ela, assim, ela é gigante. Quantos anos? Tem 65? Não sei se eu vou acertar, mas... Ou seja, a falácia sobre... Principalmente a falácia pessoal de pessoas que passam ali da casa dos 40, 50 anos de... Não dá, isso não é da minha geração, né? Sim, O que total. deveria, na verdade, ser o contrário. Que quanto mais velho eu tô, em tese mais conteúdo eu tenho, é Com vero. certeza. Total verdade. Porque minha mãe a gente começou há 6 anos, 7 anos atrás. Ela fazendo ao vivo sem conhecer nada, né? Então, assim, e foi muito surpreendente. Eu até já me emocionei muito contando essa história, porque minha mãe era advogada de escritório, de ficar lá, né, atendendo o cliente, dentro do escritório, um computadorzinho, fórum. E ela entrou totalmente pro digital. Ela fazendo uma live, sabe? Então, hoje ela se apresenta, faz curso online. Eu fui gravar o meu curso, achei difícil pra caramba de ficar ali, lendo o script, ensinando. E hoje ela recebe muitos feedbacks, sabe? Então, eu vi essa virada e como a gente é capaz de fazer as coisas. Então, minha mãe é uma das pessoas que mais me motiva dentro do digital mesmo. Então, assim, ela aprendeu na marra, com eu e o Breno gritando no ouvido dela ali, todo mundo aprendendo com o carro andando. Então, assim, a gente queria fazer acontecer e a gente fez acontecer. Deu jeito. Tanto que o curso dela hoje é gigante, eu aprendi muito, por isso eu digo que a gente falou das pessoas novas, né, que estão no digital. Cara, como que a pessoa sabe? Eu acho que o que a gente está vivendo, a gente já tem anos de digital, é lastro, sabe? É o campo de batalha que ensina. Para mim é a melhor escola. Um monte de então eu tô há porrada. 7 anos levando porrada. Né? De ao vivo, de cair internet, de plataforma. Então, assim, começa como você consegue, né? Como que você tem. Aí não vai ficar esperando comprar uma filmadora última geração. Começa com o celular, cara, destrava. Bota o seu produto no ar. A primeira versão do produto sempre vai ser a pior. Vai sempre melhorar. Tomara, então, é isso, né? Porra. Que seja. Tomara. Então, assim, o meu conselho é esse, sabe? Eu tenho essa história, eu vivo isso na minha família. A gente faz muito acontecer do zero, praticamente, de... Cara, vamos botar a mão na massa, vamos fazer com o carro andando, depois a gente vai melhorando. A gente não trava muito por questão do melhor método e tudo mais. Então, a gente desenvolveu muito em cima dessa base, né? Então, esse é o meu conselho de começar de comunicação, essa é a minha ideia. E, Cauã, como é que tu não largou, porque hoje, inclusive, tu é o profissional que tu é por conta da psicologia. Sim. Mas como é que foi essa decisão de parar? E quando eu conheci o Cauã me falou uma coisa que eu não esqueço, que era, ele fez a pergunta assim, na época a gente estava num modelo de agência muito padronizado,
E aí eu falei, mano, tô de saco cheio, não aguento mais, pá, não sei o quê, pá. Ele falou, deixa eu fazer uma pergunta. Quando algum cliente desmarca uma call com você, tu comemora? Eu falei, porra, mais do que o Pix que ele me faz no final do mês. Sacou? Então, significa que você precisa mudar. Então, como que foi essa necessidade de mudança, essa escolha por mudar que você teve na vida? Essa coisa da pessoa desmarcar e comemorar foi o que eu comecei a sentir depois, assim, de 4 anos atendendo individual, né? Então, apesar de não ser nutricionista, eu consigo me relacionar com elas nesses aspectos, porque uma das dores da nutricionista é essa coisa de ficar trocando a hora pelo dinheiro. E eu lembro de começar a atender 10 da manhã e ir direto até 10 da noite. Então, quando alguém virava e falava assim, hoje não vai dar. E eu sabia que eu ia jantar 1 hora mais cedo, eu ficava feliz da vida, né? Quando alguém virava e falava assim, pô, eu não vou continuar. Eu percebia que eu ficava aliviado, né? Eu nem passava para a Isa, para minha esposa, que me ajudava na época. Hoje, felizmente, a gente já tem um baita de um time. Que senão a Isa ia ter me matado, me botado pra fora de casa ou alguma coisa Ela similar. tá sabendo disso agora, né? Na verdade, isso não é uma... Mas peraí. Isso é algo que ela ainda quer, não sei se já te mas peraí, contaram. assim, eu tenho time, sempre tive o time e continuo sendo botado pra fora de casa quase todo dia. Tá vendo? O que tá rolando? Você tem que delegar melhor. Depois eu te ensino. Mas brincadeiras à parte, Ai, porque que a mentiroso, Isa... filha da puta. A Isa, ela sempre me ajudou com a parte financeira. Inclusive, vou abrir um parênteses aqui para isso. O primeiro curso de coaching que eu fiz, foi ela que pagou. A gente tem 6 anos de diferença. Nem sei se vocês sabem disso. O Brian, 7, com certeza, não sabe. 7, não? É 6? 7, isso. 7 que é anos, 6 tá pra vendo? 7. Eu tô sabendo mais da sua vida é que verdade. você. Deixa Fofoqueira. É o que eu gosto. Go, Fanfiqueira. seguir. Então, Pesquisou, eu né? comecei a namorar com a Isa, eu tinha 17 anos, ela já tinha 24. Então, eu tinha acabado de sair do ensino médio, tava na faculdade de cinema. Nossa, imagina essa praga terminando esse médio. Continua. Pois é, eu terminei com 16, né? Então, imagina. E aí, a Isa pagou o primeiro curso de coach pra mim, 5 mil à vista. Dinheiro que ela... Gente, pô, assim... E 5 pau é 5 pau pra quando a gente tá começando, hein? 5 mil 2017. Não, além do tempo, eu lembro quando eu paguei, que foi depois, 2020, que eu paguei 5 pau no curso, eu falei, mano, 5 mil. Caramba, Eram 2 salários meus. Foi um curso de coach? Ela comprou o curso de coach Caramba. pra mim. 5 mil em 2017. Ela ganhava 1.800 por mês, pô. E de coaching, dando aula de né? inglês. Que é, assim, tem até uma resistência, né? Às vezes você quer uns conhecimentos, mas assim, essa questão do coaching é mais avançado o mindset ali pra você querer pra e desejar ele que era isso. psicólogo, de repente Isso, fazia mais sentido, né? Eu tava do 3º pro 4º ano da faculdade ainda. Só que eu estava saco cheio. Tá. Eu queria fazer alguma coisa. E aí a gente tem, né, outros amigos que são do digital que deram, né, esses direcionamentos. Falaram assim, compra o curso desse cara. E na época foi o curso do Bruno Giuliani. E aí ela pagou 5 mil à vista. Então a Isa sempre me ajudou. Hoje eu pago com muitos juros, né? Muitos juros. Muitos juros. Ou Pior curso que um carro caro. financiado. Ou curso caro. Eu acho que eu já paguei uns 2 milhões. Parece um em carro juros. de justo, tá 72 sem justo. estrada. Mas brincadeira essa parte, ela sempre me ajudou muito nisso. E sempre que saía alguém, eu contava pra ela, né? Eu tinha que falar pra ela saber, né? A projeção e tudo mais ali. E aí chegou uma hora que eu já nem passava pra ela, porque eu ficava aliviado. Antes eu ficava em choque, falava assim, caramba, vou ter que dizer pra ela que vai diminuir o do mês que vem e tal. E aí eu comecei a ficar sobrecarregado e foi ali graças a um novo conhecimento que eu adquiri junto com o Vitor, né? Com o Vitor Damasio. Que aí eu falei, vou começar a lançar mentoria. E aí, a partir das mentorias que a vida mudou, assim, completamente. Porque o estado era esse, cara. Eu passava mais tempo pensando em formas de ganhar dinheiro fora da psicologia do que com psicologia. De Porra, tamanho era o total. nível. Eu fui fazer day trade, qualquer funilzinho de day trade aí. tem- Arrasta pra cima, Até- compra um se croissant na com day época- trade, eu ia. Era tudo sobre dinheiro, né? Não Se era na sobre época felicidade, tinha- era só Se dinheiro. Era na só época dinheiro. tivesse o foguetinho, a gente tinha entrado. Eu tinha entrado. Eu não podia ver um negócio assim Tava no de- BlackBerry antigamente. Lá. Eu não podia ver, velho. Eu só queria uma outra forma de ganhar dinheiro, cara. Aham. Era Só loucura. eu e Brian que entendemos a brincadeira Do do BlackBerry. BlackBerry, Eles eles ficaram já- assim, tipo... eles já tão entendeu, no- mas é porque eles- a gente tem conhecimento. Eles já Da chegaram no era- iPhone 3, né? No iPhone É, 3, com não. certeza. 3 não, no 8. Que Me isso, respeita. Que isso, gente? Não. Tinha Pois Nextel.
Ferrari. Não, eu sou da época do Teletrim, tá? Não, Que tu era não, pequenininho e eu- já tinha Teletrim, Não, que eu sei. já tinha também. Eu cheguei a ter um Nextel ainda. Eu tinha aquele Nokia com cobrinha. Já ficava na Vamos lá, cobrinha ali, da jogando Aquele Pix. Sony Ericsson pra cego, pra deficiente visual. Nossa. Tinha que passar o dedo É. pra passar a música. Que era É. de abrir e Ah, fechar. tá, sei, Sony sei. Ericsson, que na Sim. época era Sony Esse é Ericsson. muito mais moderno, pelo amor de Deus. Nem- Esse já era não, colorido. não Já abrir e conheci, fechar. nessa época Já eu era tinha com tela iPhone, colorida. provavelmente. Eu Meu tenho era que me tela polir- verde. Eu tenho até que me polir pra falar o cego, é o deficiente visual, tá, gente? Desculpa. Não, era o meu sonho de princesa ter um que era chamado de olho azul. Sim, minha Lembra? mãe Que era teve. branco com uma Tu nem lembra de. Cara, que vergonha. Tinha... É, Mas o o meu sonho era ter o branco com um olhinho azul assim no meio. Gente, Minha mãe aquilo teve era. Branco olhando. Gente, minha mãe. Era um pequenininho assim É. e ele tinha um olho onde você Era via as um notificações luxo, era o top ali. da época. E era azul. Quando tocava, acendia o olhinho azul. Aí o chamado olho É. azul do telefone. Era assim, sensação. Isso é quem tem vivência. Minha mãe Experiência comprou de esse celular, vida. coitada, ela tava lá parcelando em sei lá quantas. Aquela assim, se achando, né? Com o máximo. Como se fosse comprando um iPhone da época. Sim, era isso. E ela foi assaltada, sei lá, em um mês no Rio. Ela falou assim, nossa, ela saiu do startup e foi pra esse, cara. Rio de Janeiro. Sempre Enfim. foi, sempre vai ser. Vivência. Você, como Entrou num... Tá vendo? A galera aqui é complicada, gente. TDAH, A galera aqui é lascado. complicada. Mas, enfim, e aí começou desse jeito, teve essa sensação que daí depois a gente compartilhou, e por isso que eu consegui identificar, né? Até hoje, muito do trabalho que eu faço, ele nasce também de identificação dos momentos que essas pessoas estão vivendo, e aí por isso que eu consigo direcionar com tanta assertividade. Porque tu não me falou aquilo. Eu joguei pra entender se aquela percepção que eu tava tendo de você era isso mesmo. E aí você demonstrou que era, né? E isso é algo que hoje o digital traz pra gente. Apesar da gente trabalhar 18 horas por dia, né? Não é bizarro. pouquinho mais. Tu trabalha muito, na moral. É complicado. Às vezes- Tem dia que é noite. Às vezes eu me policio pra não ficar dizendo o tempo todo, pô, tô cansado. Aproveitando o gancho, cansado. eu quero saber o Vou morrer, seguinte vou de morrer. vocês. Cala a boca, porra. Quero saber o seguinte de vocês, principalmente Cauã, Eita. agora nesse momento. O que você acha? Vou até ler a frase para eu Assiste, não Brian. errar nenhum Então assiste. momento. Ó. Vem aí, O que o pitch. você acha da frase? Hora do corte. Quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Vamos lá. Quanto, Já que você falou sobre isso, né? quanto que eu tenho que me segurar? Não, você Nada, pode solta o dedo. derreter aí. Tá, vamos lá. Existe Começar o tiro. uma noção. Existe uma noção do trabalho ali, a hora pelo dinheiro. Então, eu tinha que estar junto de um cliente, junto de um paciente, e isso me rendia R$400 a hora. Se eu continuasse assim, eu ia ganhar algum dinheiro. Algum dinheiro, tá? Agora, a gente chama de hipérbole, né? Ah, quem trabalha muito tem tempo de ganhar dinheiro. Tá, então faz como pra ganhar dinheiro? Então, é muito frasezinha que seria muito bom pra gente gerar corte aqui de podcast. Quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Faço o que então? Sento e espero a minha herança cair? Trabalhe 4 horas por semana. Trabalhe 4 horas por semana. Me dá... Sabe o que eu tenho nervoso? Livro, essencialismo. Essencialismo aonde? Tu tá milionário já? Trabalhe 4 horas por semana. Só dá certo pro cara. O Tim Ferriss. Só Porque pra ele tá ganhando aquilo dinheiro do funciona. livro, né? E ele ganha isso aí. Ele escreveu o livro escreveu. para 4 horas por dia para escrever. Né? E normalmente quem fala isso quer te vender um curso de alguma outra coisa. É, sim, digital, né? Sabe? Parece assim. Então, tipo assim, essas frasezinhas feitas assim, eu honestamente achei uma bosta. Mas é também pensar no trabalho assertivo e inteligente. É isso que eu ia falar. Isso. Porque foi o que você falou, você vendia, trocava tempo por dinheiro e Isso. chegaria num teto. Isso. Beleza. Só que tem gente que não entende isso e acha que tá ali, ó, workaholic. Só que a gente até viu um meme. Se Nossa. você é workaholic e é pobre, sem grana, você é só um... eu Fala, preciso que eu tenho internalizar TDAH esse ferrado, eu não meme. lembro Esse nada. meme é muito bom, É pô. muito perfeito. Assim, workaholic é uma nomenclatura que, né, Aham. quem Trabalha funciona pra quem tem muito, sucesso, né? Porque assim, senão você é só o cara que é viciado em Sobrecarregado. trabalho. E pior, o workaholic normalmente é viciado em trabalho, ele também se vicia em bebida. Então ele fica um bêbado que trabalha muito e duro, sem dinheiro. Sem dinheiro. Cara, e é exatamente isso. A pessoa chegou um momento que as pessoas têm assim uma felicidade em dizer: eu sou workaholic, eu trabalho demais, eu faço isso. Só que se você não estiver trabalhando de maneira inteligente, tu pode Sim. passar 14, 18 horas trabalhando Isso. por dia, você só tá estressado e sobrecarregado. E Você ganhando a continua mesma coisa. duro. Então não tem sentido. Então tem que ter um pouco da noção também. Eu virei essa chave também quando... Eu tenho uma tendência a ser muito centralizador.
Né? Assim, eu entendo, eu já fui copy, já fui gestor de tráfego, já fui design, enfim, entendo de todas as etapas do digital, já passei por cadeira. Por isso eu me considero um bom estrategista e tenho uma boa noção dos 360. Mas isso, por um outro lado, eu sou muito centralizador, assim, ficar em cima do copy, ficar em cima do design e às vezes puxar tudo para mim. Não, deixa que eu ajusto, deixa que eu faço. E aí, a ideia de você trabalhar mais, né, de fazer dinheiro, cara, a ideia é você vai trabalhar. Só que o seu trabalho tem que ser melhor. Você tem que sair do operacional, ir para o estratégico, depois do estratégico, ir para o evento, ir lá, ficar catando novas estratégias, trazer para o time, sabe? Alimentar o time de uma forma inteligente. Que assim, suga todo o conhecimento que você tem do mercado. Então, por isso, hoje, eu vou em muitos eventos, estou em mentoria, em mastermind, para levar o que tem de melhor para o meu time executar. Então, eu saio do âmbito ali de executar, de ficar batendo cabeça, do babá, fico numa coisa mais estratégica com os meus heads, né? Então, lido com cada vez menos gente, otimizo o meu trabalho e cobro a hora cada vez mais cara. Então, essa é a lógica. Porque é muito daquela coisa de acordar às 5 da manhã, 5am Club. Banho gelado. Banho gelado. Cara, é o seguinte, se dá certo pra você, maravilha, mas a questão é, a gente tem... Pra mim, a conta não bate, né? Porque a maioria esmagadora das pessoas no país acordam muito mais cedo do que eu, trabalham em termos assim de horas trabalhadas muito mais do que eu, mas elas não têm o resultado, porque não é o trabalho em si que gera o resultado financeiro, né? Agora, independente de onde você esteja trabalhando, cara, eu não conheço gente que trabalha pouco e ganha muito. Claro, ganha muito... É relativo, Até acontece, também tem essa, mas né? normalmente o cara trabalhou durante anos demais. Exatamente. E hoje Sim. ele aparece na empresa pra falar olá, boa noite. Que foi o Tim Ferriss escrevendo livro, né? Isso aí. Ele deve ter Já trabalhado se igual lascou um de condenado 20 anos. Aí ele Criou a escreveu experiência. por 4 horas por semana. Ele escreveu o livro. E É ele... porque não é 4 horas por dia, só 4 horas por semana. por semana. Que isso, Vocês velho? já leram esse livro? Eu li o... Não, eu gosto de criticar título. Ah, tá. Porque assim, é justamente pra isso, no caso, esse livro. Pra você gerar essa incógnita na cabeça de como ele trabalhava 4 horas por semana. Mas não é isso que ele fala. Tem livro que eu tiro o valor só de ler o título dele. Mas o título já me vendeu. Já. Inclusive, vou dar um bom spoiler. título. E quem me copiar, tá ligado que saiu daqui, né? Eu vou escrever um livro que vai ficar pronto em 2024, que é Compre esse livro pela capa. Anota esse spoiler aí, tá? Boa. Continua. Deixa eu olhar aqui pra ver se tem já alguém com esse nome de livro por aí. Eu não Você procurei, tomara que não. E sobre... Assim, mas o que a gente tava falando também tem um lado do equilíbrio, né? Todo mundo você tem que ter uma vida equilibrada. Cara, eu Porra, acho, eu fico principalmente... puto. E assim, muita gente me fala isso, assim. Na minha família, eu vivo isso, né? Assim, de... Minha mãe não tem equilíbrio, meu irmão também não tem equilíbrio. Nós somos Campado desequilibrados porque a gente desequilibrado. não tem isso. Mas a gente se entende, a gente sabe, porque a gente trabalha muito, minha família já entende como a gente funciona vivendo do digital. Mas é muito comum para um amigo meu, ou alguém, né, enfim, que a gente vai se relacionar e tudo mais, fala assim, nossa, mas você só trabalha. E fala assim, nossa, você tem que buscar o equilíbrio. Calma, cuida um pouco da sua saúde. Dinheiro? Mas, gente, assim, no digital, todo mundo que eu vi, já vi, a Priscila Zila falou há pouco tempo, cara, tudo bem pra mim, eu viver uma vida fora do equilíbrio. Eu não quero, porque busco os resultados Desequilibrado. assim. Se eu viver o equilíbrio na minha vida agora, eu não vou alcançar os resultados que eu quero. Então tá tudo bem, eu estou escolhendo viver minha vida fora desse equilíbrio, porque os meus resultados são fora da linha. Então, assim, é uma questão de viva se você quiser viver no limite, viva no limite. É uma questão... Mas é isso, é uma escolha. Acho que é uma questão de adaptação pessoal, né, no processo. Sim, perfeito. Então, tem gente que Escolher funciona só. acordar às 5 da manhã e tomar banho gelado. Eu tenho pavor de acordar às 5 da manhã. Eu acordo porque eu preciso acordar pra ir malhar e conseguir malhar no dia. E não tem nenhum equilíbrio nisso, que eu vou dormir meia-noite e acordo às 5 da manhã. Nenhum ser humano consegue dormir 4 horas por dia e ficar bem. Mas você consegue sobreviver assim. Se eu durmo meia-noite e acordo 5 da manhã, eu não vivo. Eu não tenho entro. condições Adaptação. de viver. Mas um spoiler, tu pode escrever o livro. Durma 5 horas por semana. Por dia, pelo amor de Não, Deus. por semana. Por semana. Às vezes Tem é. que ser impactante, tem que vender pela capa. Tem que vender. Tem que vender pela capa. E, cara, impressiona. um ponto importante sobre isso que a gente estava falando, que até a gente citou no primeiro episódio sobre as rupturas que a vida traz pra gente, é essa história do equilíbrio, do desequilíbrio, ou como criar essa tangente. Essa fala da Priscila, ela vai muito de acordo com o ponto de chegar em determinados objetivos, resultados, essas cifras grandes que a gente fala, muitas das vezes assustam quem não conquista essas cifras ou quem nem está no mercado. Pior ainda, o cara assim, nossa, louco, quem faturou 100 milhões, que loucura é essa? Então, esse cara tá milionário? Não, cidadão. Tem que gastar muito dinheiro, a gente investe muita grana no digital, a gente faz muito sacrifício e é o tal do transbordar, a lei do retorno rola muito sobre isso, né? A gente tem, por exemplo, projetos juntos e
É o tempo todo um trazendo o outro, puxando o outro pro barco, porque o bagulho é punk o tempo todo, o dia todo. Sabe por que eu acho que funciona? Mentiram pra gente. Falaram que a gente ia mentira. trabalhar pouco. Nossa, ganhar liberdade muito, geográfica, vai viajar. liberdade. Me fudi. Não lembro a última vez que eu viajei. Mas sabe por que eu acho que no final das contas acaba funcionando? Porque da mesma forma que a gente trabalha em desequilíbrio, quando a gente vai zoar, quando a gente vai descansar, a gente também descansa em desequilíbrio. Mas com o computador aqui, né? Mas eu computador penso tá aqui isso, embaixo. sobre o equilíbrio ser Não, mas sim, relativo. é. Não tem muito isso, é E a gente- relativo. E a gente tem tesão em fazer, velho. Sim, é isso também, é. A gente viaja sem o nosso notebook? A gente não viaja, velho. Não por quê? Porque a gente tá preocupado? Às vezes sim. Mas a nossa missão é se despreocupar. E, cara, vira e mexe, a gente tem. Tô viajando, tô descansando, eu tenho 3 horas no dia que eu tô à toa. Cara, é isso. Cara, eu vou pegar meu computador. Porque sim, dane-se. Porque eu Não, e é gosto, cara. prazeroso, Pegar e é acabou, prazeroso, é. assim. Às vezes tá em contato com um time, passando demanda e tá, mas tá viajando ali. É diferente. Né? Ou tá com um computador numa pousada, num hotel e Mas tudo mais. a gente está olhando é pelo prazer, lado é. de a gente ver esses momentos de tô livre 3 horas e vou pegar o computador. Mas a gente também pode pensar pelo outro lado. O de tenho tempo para fazer tudo isso, mas quero utilizar esse tempo para trabalhar. E aí no tempo extra que eu tenho, eu vou me divertir. Ao contrário, totalmente ao contrário. Então tô ali, vou, sei lá, passear com a família no domingo, de meio-dia até 6 horas da tarde. Todo o restante do final de semana eu vou trabalhar. Mas eu tiro aquele tempo para poder fazer alguma coisa que seja lazer. Se parar para pensar, isso pode ser equilíbrio para uma pessoa. Para outra, Isso. 6 horas da noite, de sexta-feira até domingo, 10 horas da noite, é o final de semana maravilhoso. Ela Exato. precisa desses Mas dias. e aí que tá, a gente não só, pelo menos eu não sofro com isso, justamente porque a gente tá muito de boa com o que a gente faz. A gente fala por prazer do trabalho. E pra gente finalizar esse assunto, nesse estilo de vida, digamos assim, tem uma frase que eu não sei de qual livro que eu vi só o corte dessa escrita. Leu sua capa. Falando sobre viver o agora, né? Tá sendo bem coach pra você. Viver o agora. O que significa viver o agora? Dentro dessa escrita que eu vi, ele falava o seguinte, que o pobre, ele tem aquela casinha humilde, no canto, no interior, onde ele faz a comidinha dele ali com a família no quintal, com uma casa simples e tal, pouca gente, pouco barulho. E que o rico passa a vida inteira fazendo de tudo, e no final vai pra casinha no interior, pequenininha, simples e tal. E no resumo da ópera, isso é verdade. A gente, provavelmente, no final dos tempos, dos nossos tempos, eu vou estar numa chácara com porrada de cachorro, uma horta maneirinha. Quero ver quem vai limpar essa chácara, porque eu Ela. sou. Eu tô sendo muita ajuda. machista. Ela que vai limpar. E Cancela provavelmente ele. no final da vida eu vou estar fazendo isso. Mas qual é a diferença? Eu estou vivendo agora. Eu gosto muito de estar nos projetos dos meus clientes. Eu gosto muito de ver o sucesso dos meus clientes, porque isso me dá grana. Eu não sou ONG. E é muito legal ter essa colaboração e o sucesso acontecendo. Então, é buscar tu viver o agora. O que você quer por agora e que vai te dar o resultado que você quer no futuro. Sim. Que é o grande ponto, né? Cara, e partindo desse ponto, beleza, a gente está num ponto hoje que a gente vive com as nossas carreiras no digital. É uma coisa que até às vezes dá medo, porque pode ser que amanhã nada exista. Então, supondo que, por exemplo, mudou o governo, não sei das quantas, e acabou as redes sociais no país. E aí? O que a gente faz depois daqui? E a pergunta deixa vocês é o que de acho vocês fariam se tudo hoje acabasse com todo o conhecimento que vocês consumiram e conquistaram durante esse período? Quer começar? Pode começar. Muito louco essa pergunta, Pensando, muito louca. cara. Muito louco essa pergunta. Eu trabalho muito com mentalidade, né? Então, eu vou partir sempre do pressuposto que não importa o que aconteça, eu vou dar um jeito. Isso é, inclusive, a base da psicologia cognitivo-comportamental, né? Você saber que você vai sobreviver àquela coisa que você tem medo, você vai sobreviver àquela interação, porque, cara, é verdade. A pessoa que tem um CLT, amanhã ela pode ser demitida. A gente pode quebrar. Tudo pode acontecer, né? E se acontecesse da internet parar de existir, cara, a gente ia dar um jeito, velho. A gente ia reunir a galera na pracinha, numa casa. Chorar junto. A gente ia rodar o webinário presencial. A gente ia fazer alguma coisa. Eu ia botar sacou? você, Porque a ele cabeça... de concierge lá da clínica, você de vendedor, você de marketing da clínica. Pronto, Isso, já tem uma a equipe gente ia fazer formada. alguma coisa. Fazer eu tenho outdoor, convicção. panfleto. Não importa. Entendeu? É isso. Não Mas, importa. gente, assim, até no digital,
o digital muda todo dia. Muda. Desde que eu comecei até hoje, a gente já teve que se reinventar, de 800 buscar vezes. novos caminhos, novas maneiras de fazer, de inventar a roda e tudo mais. Então, assim, mas se a internet acabasse, ou o marketing digital acabasse, a gente, com certeza, a gente é criativo, né? A gente é de executar, de testar coisas novas. Então, acho que com certeza a gente daria um jeito de coisas muito criativas de fazer. Ou estaria fazendo Tenho até outdoor. medo dessas coisas que vocês iam Nossa, fazer. Vamos pensar no final de semana. É um bom tópico. É um exercício, É um bom de exercício. criatividade interessante. Já ir se preparando. O que você iria fazer? Eu só saí do Brasil mesmo, vocês são muito elaborados. Eu só Cara, mudava de para país, com velho. isso. Mas ele já falando. Só acabou a internet Só aqui. acabou Só, aqui. falei que o governo mudou. Raciocínio lógico, nossa. mano. Que Pelo isso, amor de Deus, acabou cara. com a gente, então. Isso era um enigma. Não, acaba aquelas coisas que passam um urso atrás e você não vê na imagem. Qual foi o animal que passou? Caraca, agora era essa só isso, era só brincadeira. pegar o avião e sair. Já percebe quem é mais Nossa. criativo, né? Você é Entre nós louco, três. velho. Você é doido. Baixaria. Vai, siga. Não, quero saber o que você ia fazer. Você não ia fazer isso. A gente não pode sair do país. Cara, eu entro no mesmo viés onde a gente se reinventa mesmo o tempo todo. Eu me reinvento dentro do meu negócio, vocês entram no negócio de vocês, a gente toma porrada o tempo todo das plataformas, de movimento de mercado, de estratégia. Quando você chega num patamar de desempenho, de desenvolvimento do negócio, as coisas ficam mais difíceis, você vai ficando mais obstinado e mais difícil fica você crescer na proporção dessa obstinação que a gente cria pelos resultados. E é muito bom, importante lembrar que o digital, esse mecanismo que a gente usa, a nossa profissão como estrategista, eu como hoje copy de forma principal, mas copy estrategista, a Jaeli como dentista / estrategista do negócio dela de forma digital e física, o Cauã na função dele, é um negócio como qualquer outro, né? Não tem muito mistério. É trabalhar de forma estratégica, focada e fazer acontecer. Então, não tem uma caixa mágica, misteriosa dentro desse mecanismo que faz a gente ser extraterrestres. Não, é um trabalho como qualquer outro. Então, não tem muito mistério no jogo. A gente basicamente levaria todo o nosso conteúdo para outro lugar. Acredito que o marketing digital ele tem muitas novidades. Né? De fato, é uma coisa assim, muito desconhecida por muitas pessoas. Então, por exemplo, nutricionistas. Cara, eu tenho amigas médicas, nutricionistas, várias outras profissões, além dessa área também, e acham uma coisa de louco. Assim, caramba, como que eu vou me posicionar no Instagram? Como que eu vou falar? Eu nem acho legal fazer isso ou aquilo outro. Eu acho que nem deve ser proibido. E eu acho isso uma coisa tão sensível. Sendo que, por exemplo, você está super bem posicionada, mostra um trabalho incrível nas suas redes sociais, isso te promove, te projeta em outro patamar. E eu vejo que muitos profissionais fora do mercado digital é uma barreira, mas depois que vencem, começam a colher os frutos, né? Começam ali caramba, veio mais gente, minha agenda tá cheia e vê o resultado. Eu acho que isso é o melhor case para você também. Em qualquer coisa que acontece, sempre tem a galera que é mais descrente no começo. Exato. E vou até colocar entre aspas, porque assim, já não considero mais que está no começo. Sim, a parada já está andando. E mesmo assim... passado, não é presente nem futuro. Exato. E mesmo assim a gente tem pessoas descrentes, igual você falou, de amigas nutricionistas que ainda nem mexem ali. E de fato, a gente tem muito mais nutricionista que não usa do que usa. Né? E aí, pensando nisso... É uma bolha, né? Não, é uma bolha. É uma bolha... Peraí, o TDAH fugiu aqui brabo. Tem mais nutricionista que não usa do que não que usa. usa do E que as que digo mais. usam. E digo mais. Mas não usa nada. Não, tá não totalmente usa fora nada. do numa mercado. E digo bolha. mais, de tem fato. curso, esse é corte. Porque eu digo mais. Tem curso de nutricionista que vende pela internet, ensinando que a nutricionista não tem que vender na internet. Muito bom. Excelente, pra mim é o ela tá auge. vendendo na Contra-intuição. internet. Exato, ela diz, não. Não compre pela capa. A nutricionista, não, é um pecado você ficar perdendo tempo no Instagram, porque, beleza, aí tem N estratégias físicas, mas por que usar só uma coisa quando você pode usar duas? Exato. A pessoa provavelmente usa só metade Aumentar do os cérebro, canais, né? Porque Todos os não é canais. possível. Será que isso dá cancelamento tem também? Não gente sei. Mas a questão... Não, falei. Não, porque tem gente que já funciona, provavelmente essas já funcionam, já tem pacientes, mesmo sem estar no digital. Só que ela pode pensar que ela estando ali, além dela conseguir ter mais pacientes, ela pode ser uma pessoa
mais bem posicionada, mais vista e que isso vai fazer muito bem para ela como profissional a longo prazo, futuramente. Então, ela vai se tornar uma profissional vista por outras pessoas. E não só pensando na quantidade de pacientes que ela vai ter, mas no posicionamento dela em carreira. Porque hoje em dia, não vale só o que você tem de pós-graduação, de doutorado, de mestrado. Vale quantas pessoas te conhecem como profissional também. Na verdade... Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Exato. Posso entrar num mérito aqui mais profundo? Vou roubar um pouquinho Com certeza. do tempo. O que a galera não percebeu? E primeiro, só retomando isso que você falou, a carta, a mão ainda funciona? Sim. Mas por que as pessoas mandam WhatsApp? Pra mim é essa a lógica, sabe? As pessoas elas pegam a dor, porque é uma dor se posicionar. Você chegar e falar pra nutricionista, pro médico, pra área da saúde no geral, falar que eles têm que se posicionar lá no Instagram e tal. Ai, nossa, eu não quero, só queria ficar aqui na caverna atender. Tipo, é uma dor. Aí vem, claro, uma pessoa muito inteligente, muito esperta, e diz assim, tudo bem, vou resolver a tua dor sem você ter que mexer lá no Instagram. Só que o que a galera ainda não percebeu? E eu, por coincidência, estava vendo hoje em stories do Ladeira, ele falando uma coisa que eu já tô falando há uns 6 meses pra minha galera. Aí eu vi. Qualquer canto hoje tem a nutricionista, pô. Nutricionista é commodity. E se você tá no digital, você consegue cobrar mais, né? Dentista e clínica de... Qual é o nome? Ótica. São coisas Cara, que tem muitos. Muito. Em Pois qualquer é. esquina. Não Dentista, basta nutricionista e ótica. só você ser nutricionista. É. Não basta. Na não verdade, basta. hoje é difícil não ter uma coisa que não tem em cada esquina, vai? Exatamente. É muito complicado. Por exemplo, a gente pode citar Por isso o posicionamento. o nicho do varejo e o nicho de alimentos e bebidas. Velho, é uma guerra mundial de restaurante. Você pega uma capital como Rio de Janeiro, São Paulo, Farmácia. Belo Horizonte, farmácia. Vai pra farmácia, velho, é uma farmácia do lado da com outra. margens de lucro. Não, mínimas. 0,5%, 1%. É muito doido. Né? Mas uma dúvida, porque os profissionais que estão posicionados no digital ali, da área da saúde, por exemplo, eles podem cobrar mais, geralmente. Eles estão cobrando mais? Se Ou eles fizeram com quem certo. tá fora? Se eles fizeram certo. Porque... Bem posicionado no digital e tudo mais. Porque não adianta você só transferir o que você fazia no físico pro digital. E aí o digital ser só Exato. uma folha ali. Tendo uma estratégia, escada de produto, sabendo... E mais do que isso, você tem que representar alguma coisa para aquela audiência. No resumo da obra, tem que ter sede. Isso. Tem que ter sede Acho de que fazer muito acontecer. antes de ter escada de produto ou Tem que ter qualquer coisa sede. desse Faz tipo, acontecer igual, tem que igual ter sede. a mãe de Brian fez, igual ele fez na ruptura da psicologia, igual eu fiz na opção de largar a hotelaria de alto padrão para ir pro digital, igual a Israel fez quando ela foi precursora, uma das precursoras dentro do que ela fazia em ir pro digital, mostrar o que ela fazia. É sede. Isso está no E indivíduo. hoje em dia, acredito que você fale muito sobre isso na sua mentoria, da importância do posicionamento de todas elas. E hoje em dia, elas estão pegando as coisas muito mais mastigadas, né? Vamos dizer assim. Porque lá atrás, em 2017, 2018, era pejorativamente chamada blogueirinha. Era de forma bem massiva mesmo. Nossa, o que você está fazendo? Ah lá, ela está perdendo o tempo dela na internet, fica se aparecendo. Era basicamente isso. E hoje em dia, eu não vejo mais esse tipo de resistência. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo as pessoas querendo muito estar, mas ainda tendo aquele bloqueio. Bloqueio tanto emocional mesmo, quanto de... Na minha cabeça, ou essa pessoa é meio lesada de não entender o que está acontecendo mesmo, de fato, e seguir o fluxo que precisa ser seguido, ou ela é egoísta, de entender que não é sobre ela. Ela tem que ir lá, dar a mensagem dela, fazer as coisas que ela precisa fazer, e em troca... Ela se doa em primeiro lugar, ela faz a parte dela. E aí, em troca disso, que o Ela mundo ganha é uma volta, ela ganha dinheiro, é simples. E vou falar baixinho aqui para finalizar, só para quem está escutando de forma atenta. O que tem de TikTok ganhando mais do que muito médico, meu irmão. Você toca não, você vai ficar para trás sentado, dormindo, vendo a vida passar. Passou. É passado, não é presente nem futuro. Rapazes, chegou o fim já. Mas eu acho que podcast bom tinha que ter A gente mais vai- tempo, né? A gente vai ter Que que ter, isso, a gente vai ter que ter gente? parte 2 depois. Por favor. Vai ter que ter parte 2. Vamos ver o desempenho disso aqui. Vocês vão dizer, tem parte 2, não tem parte 2 com o Cauã, Lamezon e Brian. Vota aí, gente. Tá? Vota aí em algum lugar, vai ter enquete fictícia na tua cabeça. Nossa. Manda essa energia. Tem muito Cobra. assunto ainda. Tem assunto pra A cacete. gente nem assunto. começou a falar E, ó, merda ainda. Nem, a gente nem falou Não, bosta. não de deu novo. tempo. Não deu tempo de falar bosta. Caraca. Mantra. Deixa um mantra pra galera, uma frase de impacto que você ache valiosa, que vai ser funcional pra que a galera aplique na vida, nos negócios, no que for. Vai, Brian.
Eu não sei um mantra, assim, mas eu tive um ponto de virada no final do ano passado, que eu sempre fui estrategista, hoje em dia sou expert, trabalho só com as minhas mentorias, meus produtos, e eu virei a chave de buscar os resultados, não só para mim, mas também com quem está comigo. Eu sempre busquei isso para cliente e tudo mais, mas quando você vira a chave, de fato, para olhar para o negócio, né, e entender que vai ter uns percalços no caminho, vai dar erro, vai dar merda, e quanto mais merda, aprenda. Tá chegando perto do lugar Aprenda certo. com todos os problemas, cara. E eu vi que todos os problemas que eu passei com os clientes durante o estrategista e tudo mais, eu hoje aplico com os meus mentorados, porque eu tô vendo eles viverem isso. Então, tudo que eu passei lá atrás de perrengue, hoje eu vejo assim, caramba, isso teve um motivo. E aí, assim, eu acho, então, naquele momento poderia ter ficado triste com aqueles momentos, percalços, babá, mas, cara, é tudo aprendizado. Eu aprendi muito com o campo de batalha e hoje eu sou muito grato em poder ajudar outras pessoas com esse aprendizado que eu tive. Então, esse é o que eu aprendi muito no ponto de virada, principalmente do ano passado para cá, para entender e consolidar isso em mim. Lamezon, Eu também não é um mantra, copiando meu amigo, é uma reflexão para a galera da saúde no geral. Claro, minhas nutricionistas, mas toda a galera da saúde que escuta muito, principalmente gente já milionária, que já anda de Porsche, que já cobra R$5.000 a consulta, que eles têm que trabalhar por amor, né? Que é besteira. abre aspas, saúde é o mercado que mais fatura no planeta. Tá? Não é o segundo, não é o terceiro. O mercado saúde é o mercado que mais ganha, faz e movimenta grana no mundo. Pois é. E a galera tá milionária, tá cobrando 2, 3, 4, 5 mil reais uma consulta e falando pra nutricionista que ainda tá no começo ou tá no meio ali, né? Que ela tem que trabalhar por amor, que tem que abandonar essa coisa de 10k, 20k, que isso é besteira. E a reflexão que eu sempre trago é a seguinte: quando você for no mercado e você fizer as tuas compras, você chega pra caixa e fala assim, hoje eu vou passar no amor e ver se ela aceita. Quando o boleto da escola do teu filho chegar, você paga no amor e vê se a escola aceita. Quando tiver aquela viagem que tu quer fazer e a agência te mandar o boleto da viagem, paga no amor e vê se aceita. Até onde eu me lembro, né, as coisas são no dinheiro. Então, é para fazer muito dinheiro. Uma quantia obscena. Gente, uma quantia gosta, né? Obscena de dinheiro. Eu não quero que você ganhe um pouquinho de dinheiro. Quero que você ganhe uma quantia obscena de dinheiro. Quero que você se sinta mal de tanto dinheiro que você está ganhando. Fica olhando a notificação e tá cansado. Eu quero que você notificação. Cara, não é possível. Eu trabalho com saúde. Eu não deveria estar ganhando tanto dinheiro. Eu quero que você se sinta culpada de tanto dinheiro que você está ganhando. Tá? Então, essa reflexão serve pra vocês também, tá bom? Pra vocês ganharem mais dinheiro. Eu já sou isso aí, com certeza. Eu não sou pro disso. Eu não sou pro disso. Só uma observação muito importante. As pessoas confundiram qualquer área da saúde, como é trabalhar por dinheiro, por amor. Dinheiro, por amor. O trabalhar por amor não significa que você tem que ser uma ONG e sair distribuindo seus serviços só para ser uma pessoa boa. Nem que fazer dinheiro deve esquecer o amor. Exatamente. Mas é você colocar o amor pela sua profissão em primeiro lugar para não colocar o dinheiro na frente de tudo. Exato. Então, por exemplo, você vai no meu consultório, eu, por amor, vou te indicar tudo que você precisa e não a quantidade de dinheiro que eu quero ganhar. Exatamente. Então, isso é o ponto. Então, para uma nutricionista, ela pode indicar perfeitamente uma dieta incrível para modificar a vida daquela pessoa. Isso ela está trabalhando por amor e ela merece ser muito bem remunerada por Exatamente. isso. O que não vale é ela ali te enfiar um monte de coisa que você não precisa, não olhar seus exames, não ver com o tipo de gordura no fígado, a ponte que partiu que você tá, porque simplesmente ela quer te atender rápido, ganhar o dinheiro da consulta e botar você pra vazar. Não acontece com o nutricionista. O nutricionista é o oposto. Pois é, mas assim, um exemplo do que é, de fato, o trabalhar por amor. Dinheiro e amor não são excludentes. Eles, na verdade, deveriam estar andando juntos. Andar junto. Você merece ser muito bem remunerada pelo excelente trabalho que você faz. E esse é o ponto. É o meu lema de vida. Eu vou ficar rica, milionária, porque eu sou muito boa no que eu faço. Não tem como. Não tem como. Não ficar milionária e rica. Eu ia pedir o mantra da Israel, que no primeiro episódio a gente socolheu os mantras e frases dos convidados. A Israel já deu dela, né? Quer falar mais alguma coisa sobre sua frase? Hashtag não tem como. Hashtag não tem como. Não tem como. E eu vou deixar a minha, tá? Independente do processo que você esteja, do momento que você esteja, se tá no digital, se ainda não tá, se não está, deve estar. Mas em qualquer momento desse ciclo que você esteja, lembre que o digital é um canal de escala da tua mensagem.
Deixa essa mensagem ir para fora. Ative o teu maior ativo, que é a tua voz. Faça com que tua voz seja a mensagem mais valiosa que alguém pode ter. E um leve, como a galera gosta de chamar de hackzinho, imagina, e muita galera fica perturbada por métricas de vaidade, visualizações, seguidores. Caguei, isso não me importa. Eu vendo muito mais, porque muita gente tem 1 milhão de seguidores nesse treino, eu tenho só 10 mil, tá? Mas o ponto importante, esqueça isso tudo e lembre do impacto real que você vai fazer com a tua audiência, com o teu possível cliente, com o teu possível paciente, caso você seja da saúde. Pense em impactar, de fato, com a tua mensagem. E uma métricazinha para você guardar, você gosta de métrica, de número, tenta impactar uma pessoa todo santo dia a ponto dela querer comprar de você de maneira inconsciente. Imagina isso no teu negócio, você tenha 365 novos clientes no ano pagando o teu ticket médio. Faz uma puta de uma diferença. Muito bom. Show? Muito bom. Perfeito. Tá fechado. Episódio 2 concluído. Vai estar os arrobas dos queridos aí embaixo. Cauã Lamezon, Brian Bland, Raeli Machado, Gui Muito Pilar. obrigada. Não foi tão insuportável ficar com vocês essa tarde. Foi até Dessa tranquilo. vez. E a gente se vê Controlou. no próximo episódio. Valeu. Qualquer coisa, grita. Valeu!